Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de Lavra a Céu Aberto. Hoje a gente vai estar realizando um exercício comentário. Eu vou ler umas questões relacionadas com tudo que a gente já viu até agora nessa playlist de Lavra a Céu Aberto e vamos dar uma olhada. Bom, aqui tem o formulário, né? Eu fiz em formato de Google Formulário. Aqui meu e-mail, meu nome. E aqui as perguntas, seção de perguntas, valendo 1 ponto. Sobre essa atividade, eu fiz ela para valer 10 pontos, tá? Então eu vou discutir aqui com vocês como interpretar essas questões. E em cima do que a gente já viu nessa playlist. Exercício de Lavra a Céu Aberto. As operações unitárias de perfuração, desmonte, carregamento, transporte compreendem o ciclo convencional da lavra. Em relação a custo, identifique qual a atividade de produção da lavra é representada no gráfico pela cor azul. Então, como eu comentei com vocês em alguma aula, tem situações no método tradicional, né, escavadeira caminhão, tem situações que o custo com o transporte ele pode chegar a 60%, 70% de todo o custo operacional da lavra. Então, sem dúvida, o que está representando aqui o gráfico em custos, o azul, está falando do transporte. Beleza? Aí a gente está falando de ciclo convencional da lavra, tá? Então é o que tradicionalmente se faz. Por exemplo, se a gente estivesse falando de transporte de material desde a mina com correias transportadoras, o custo ia ser bem menor, o gráfico estaria bem diferente. Segunda questão, sempre que o material rochoso é removido de uma posição original, de sua posição original, que é o terreno natural inalterado, ocorre um rearranjo na posição relativa das partículas, resultando num aumento de vazios entre a massa. Uma vez escavado, o material rochoso tem a sua densidade reduzida. Esta definição, de que é essa definição? Esta definição do que? Aderência volumétrica, empolamento, decapeamento, diluição ou blendagem. Como a gente viu na aula, o que aumenta o volume do material revolvido, né, vai criar espaços vazios, espaço de ar entre eles, então eles vão ocupar um espaço maior, vai ser o empolamento. O empolamento é justamente isso, essa propriedade, essa é a definição de empolamento. Terceira questão. A respeito do método de lavra a céu aberto mais amplamente aplicado no mundo, uma forma simples de analisar o limite de cava até quantos metros de profundidade se deve escavar é o custo-benefício de cada bloco proposto no modelo de blocos da mina. É nada mais do que a razão de descobertura onde os custos de lavrar o estéreo e o minério são inferiores à receita oriunda daquele bloco de mina, não. Tá? O estéreo ele é considerado minério, aquele bloco no modelo de bloco, o que contiver mais minério que estéreo, tá? Tiver uma quantidade lavrável que seja rentável. Então, continuando aqui na segunda questão, é nada mais do que a razão de descobertura onde os custos de lavra, o estéreo, igualam as receitas oriundas de cada bloco da mina. Errado. É nada mais do que a razão de descobertura onde os custos de lavrar o estéreo e o minério são inferiores às receitas oriundas daquele bloco de mina. Também não. Se fosse só o estéreo tudo bem, mas o minério também. É nada mais do que a razão... Quarta, letra D. É nada mais do que a razão de descobertura onde os custos de lavrar o estéreo são inferiores às receitas provenientes daquele bloco de minério. Perfeitamente. Essa é a resposta. Tá? Então... lembrando que o estéreo, o bloco que tiver só estéreo, tiver mais estéreo que minério, ele não é interessante ser lavrado. Ele vai causar prejuízo, porque vai ter que movimentar dele para pilha. A gente está falando do método mais utilizado de lavra a céu aberto, então lavra em bancadas. Nesse método, mover o estéreo, um custo absurdo, vai para pilha. Então, o interessante é mover a maior quantidade de minério possível e a menor quantidade de estéreo. Só o mesmo necessário. Nessa aqui, o método de lavra consiste na coordenação de operações que objetivam produzir minério de forma mais lucrativa. Beleza, isso aí de qualquer método de lavra. Mais seguro e com o menor impacto ambiental possível. Essa é a ideia. Sendo assim, entre os métodos de lavra a céu aberto,
não se incluem lavrentírias é a céu aberto, tá errado. Lavra por dissolução, céu aberto. Vou pular aqui a resposta, lavra hidráulica, céu aberto, lavra por lixiviação, céu aberto. O que a gente tem que é o long wall. A gente chegou a estudar uma aula atrás, uma ou duas aulas atrás, sobre classificação dos métodos de lavra. Muita gente pode acabar confundindo long wall com high wall mining. High wall mining, a lavra de paredão, é realmente a céu aberto, só que long wall é um método autossuportado de lavra subterrânea, tá? Então é ele a resposta dessa questão. Nessa questão é melhor usar a científica. Calcule os valores que estão sendo substituídos na tabela e marque a alternativa correta. Tá, então a gente tem aqui, ó, massa total movimentada, estéreo mais minério. Minério, toneladas de minério. Dentro do minério, ele vai ter concentração de ouro. Então, muito provavelmente, a gente vai estar falando aí de cobre. Na verdade, eu conheço essa tabela, a gente está falando de cobre. Minério de cobre em toneladas e o ouro em gramas. Ouro contido nas toneladas de minério. Aqui a gente tem a relação estéreo-minério e o teor médio de grama por tonelada de minério. Tá? Então, como é que a gente faz essa questão? Deixa eu olhar aqui melhor os valores. Aqui a gente tem, olha, para observar a REN. O que é a REN mesmo? Como é que a gente calcula a REN? Estéreo pelo minério. Aí você olha aqui a égua, mas ele não deu estéreo. Mas ele deu a massa total movimentada e deu só o minério. Se a gente pega tudo que foi movimentado, minério mais estéreo, e subtrai só o minério, a gente tem o valor do estéreo. Tá? Então eu vou fazer aqui só para ter certeza. Tá? Então eu subtraí aqui, ó, essa primeira coluna com a primeira linha da tabela, menos a segunda coluna com a segunda linha da tabela. Observem aqui. Tá? Esse resultado é o estéreo. Eu vou dividir por esse valor aqui, ó, segunda coluna, primeira linha, que é a toneladas de minério. 100.773. Tá? Vejam aqui. Aqui. Tá? 6.4. Tá? 6.4 é a resposta da renda primeira. Então, beleza, só isso. Pega o volume total de massa movimentada, subtrai pelo minério. Nenhum segredo até aí, tranquilo. Tá? E como é que a gente faria para calcular o teor médio em gramas por tonelada? Agora, para achar o teor médio, a gente vai pegar a coluna de toneladas de minério e dividir pelo ouro contido. Tá? Pode parecer um pouco estranho, né? Porque é gramas por tonelada de minério, mas a forma de encontrar é justamente essa, dividir quanto a gente tem de minério pelas gramas de ouro que a gente tem. A gente tem o valor do teor médio, tá? Na cava A gente vai ter 100.773 dividido por 79.287. Aqui 1.27, que arredondando dá 1.3, tá? Então é isso mesmo. Então a gente vai fazer para A, para B e para C. Então, eu trouxe aqui as contas para o Excel para agilizar, então, mas a forma de resolver é como eu mostrei na científica, tá? A gente vai ter a relação estéreo e minério. Como a gente não tem o estéreo, mas tem a massa total movimentada e o minério, a gente tem massa total movimentada menos o minério, que vai ser o próprio estéreo, dividido pelo minério de novo, tá? Então, essa é a resposta, 14.5 na B. Aqui nesse segundo balãozinho em amarelo, a gente tem a cava D. Nessa cava D é o teor médio. Como é que é o teor médio? Que eu falei. A gente vai ter a quantidade de minério dividido pela quantidade de ouro contido nesse minério. 1.4 é a resposta. Esse é o teor médio de ouro por tonelada, em cada tonelada de minério. A gente tem aqui a relação estéreo-minério na cava F. Outra forma de fazer também, né? Já que a gente está no Excel, só puxar. Bem melhor. Pronto. Vejam que os valores abaixo continuaram o mesmo, olha. Por mais que a gente não soubesse como resolver essa questão, a gente podia observar o que acontece nas outras linhas, com as outras colunas que estão completamente preenchidas,
e encontrar os valores certos, tá? Então ela não fica fechada para quem sabe a fórmula, para quem conhece até mesmo a fórmula da REM, tá? Então é só observar como foi os valores das outras linhas que estão completas e preencher. Tá aí, 14.5, 1.4 e 5.2. Aqui a gente tem as alternativas, 14.4, 14.5, deixa eu ver, 14.5, a única alternativa é essa, 14.5, 1.4 e 5.2. Então, na verdade, vocês, para resolver essa atividade, vocês só precisavam ter calculado a primeira REM. Se soubesse realizar a primeira REM, matava a questão, porque, olha, são valores diferentes que aparecem aqui. Próxima questão. Sabe-se que o minério de ferro, hematita, em questão, possui um alto teor, e em seu beneficiamento não é preciso passar pelo processo de flotação. Ou seja, a gente está falando de uma hematita de alto teor, uma excelente qualidade. Nem precisa gastar com a etapa de flotação. Ela já vem, depois de diminuir, ela já está com uma concentração muito boa para o mercado. Outras informações relevantes é que exatamente os mesmos tipos de maquinário são utilizados para a movimentação de massa do minério e do estéreo, visto que a distância da cava para a usina é equidistante em relação ao trajeto cava-pilha, né, pilha de estéreo. Determine o teor de corte para prosseguir com o estudo prévio de viabilidade do depósito estudado. Para isto, foram levantadas algumas informações que devem ser levadas em consideração. São elas: preço de venda do minério produzido, 185,15 dólares por tonelada. Custo de lavra do minério 9. Custo de britagem e moagem, 56 dólares por tonelada. Custo metalúrgico, 49,5 dólares por tonelada. Está muito salgado. Recuperação do minério na planta, 83%. Marque a alternativa que expressa corretamente as conclusões que podem ser tiradas com o cálculo do teor de corte, todas as informações, através de todas as informações fornecidas em questão. Aqui a gente tem as alternativas, vai falar sobre o teor, que os seus teores são maiores do que o teor de corte. Não dá para saber sem calcular, a gente vai ter que calcular e achar o teor de corte. Qual que é a fórmula que a gente viu do teor de corte? Então eu trouxe para cá os valores da questão. A gente tem aqui a segunda fórmula que a gente viu, né? Como eu tinha comentado para vocês na aula de teor de corte, existem várias formas diferentes de estar calculando o teor de corte. Depende de qual momento do empreendimento minerário a gente está. Então essa aqui foi a fórmula que eu encontrei para o primeiro momento do projeto de lavra, antes de ter muitas informações a respeito do corpo mineral. E está aqui os valores dados. Custo do beneficiamento, 56, mais custo do minério menos o custo do estéreo. Custo da lavra do minério foi 9, tá? Então, mas vocês lembram, ele não dá o custo do estéreo. E agora? Vocês lembram que ele falou que o equipamento utilizado na lavra do estéreo é a mesma do minério? Exatamente a mesma. Então, e que a distância são equidistantes. A cava para pilha e a cava para usina. Então tem a mesma distância. Então o custo vai ser igual, tá? Mesmo DMT, mesma distância média de transporte entre um e outro. Então eles vão se anular, são iguais. Custo com estéreo e custo com minério. Pensando aí, a gente vai estar falando muito provavelmente de uma relação estéreo-minério de 1 para 1, nesse caso, tá? Então, a gente vai ter aqui recuperação do beneficiamento, 83%, 0,83, vezes o preço de venda, que é 185,15, menos a recuperação metalúrgica, o refinamento, 49,5. E é só realizar essa conta. Vou mostrar para vocês. Realizei aqui, ó, e qual o teor de corte?
Eu fiz a continha aqui, eu fiz o denominador primeiro, depois eu peguei o numerador e dividi pela última resposta, o answer, o ANS aí da calculadora. Deu 0,497, ou seja, 0,5. Então esse é o teor de corte. Beleza, agora que a gente já sabe o teor de corte, que é 0,5, a gente pode avaliar aqui as alternativas, interpretar as alternativas. Vamos lá? A depender da quantidade do minério disponível, ok, trata-se de uma jazida. O que é a jazida mesmo? É o depósito mineral que tem valor econômico, que tem uma viabilidade econômica. Isso também depende da quantidade do minério que existe, que ocorre naquela jazida. Beleza, até aí está certo. Pois seus teores são maiores do que o teor de corte. Qual é o teor da hematita que ele deu lá no começo do texto? Diz que é de alto teor. E a hematita ela pode ter até 69% do teor. E o nosso teor de corte é 0,5. Ok, parece certo essa alternativa. Vamos avaliar as outras. Ainda que o depósito apresente elevado teor, não é viável a sua exploração. Elevado teor apresenta, disse lá no começo da questão, não é viável a sua exploração. Vocês lembram que nessa aula aqui a gente viu que o ferro ele é considerado de alto teor quando ele é acima de 55. Qual que é o nosso teor de corte? Nosso teor de corte é de 0,5. E a hematita ela vai ter quanto? De 0,55 para cima. Então tá tranquilo. Então tá errada essa questão, porque vale a pena lavrar, tá? Não sei pela quantidade de minério, mas pela qualidade sim. Ainda que o depósito apresente elevado teor, beleza, não é viável a sua exploração. Tá errado. Já nem precisa mais ler o resto. Uma vez que o teor de corte é superior ao teor disponível, não. O teor disponível é maior do que o teor de corte, como a gente viu naquela tabela. O depósito tem um alto teor, acima do teor de corte. Beleza, tá certo. Por isso, trata-se de uma jazida. Ok, mais ou menos. Falta também saber a quantidade de minério disponível naquela jazida. Ou seja, é economicamente viável e deve sim ser lavrado o quanto antes. Calma, alto lá. Se tiver apenas 5 toneladas de alto teor de hematita, não vale a pena ser lavrado. Então não está certo isso aqui, porque falta falar das quantidades. O que nos leva a crer que é a letra A sim. Mas bora continuar lendo. O depósito seria viável economicamente se o preço do minério de ferro fosse um pouco maior. Não, o preço do minério tá ok o preço do minério. A gente tem um alto teor acima do teor de corte, tá tudo certo. Ou ainda em caso dos custos serem menores. Não, na verdade ele já se paga aqui, já se paga muito bem a lavra. Tá errada essa questão. Se os custos com estéreo fossem menor, isso seria um ponto positivo. Ok, seria mesmo. Pois a receita, dólares recebidos, que entra em caixa, seria maior do que a venda do minério de ferro. Seria maior. Olha, se tudo que é receita é tudo que é vendido, seria maior. A receita seria maior com a venda do minério de ferro, se os custos com o estéreo fossem menor. Na verdade, não. A receita ela não vai variar em torno do estéreo. Se você pensou em marcar essa alternativa, é porque você talvez tenha confundido receita, o conceito de receita, com o lucro. Se fosse lucro nessa alternativa, estaria certo, mas não é lucro, é receita. É o valor que é vendido com minério. Tem nada a ver com estéreo, beleza? Então, esqueci de marcar. Então, a alternativa certa é a letra A. Seguindo aqui. Na lavra em tiras, quando o minério possui baixa competência, ele é lavrado sem o uso do desmonte com explosivos. Ok. Mas, mesmo assim, executa a operação chamada de escarificação, para facilitar a escavação do minério. Isso é muito comum, como eu mostrei nas aulas, com a lavra da bauxita, na Amazônia. A escarificação e desmonte, beleza, duas atividades aí, escarificação e desmonte, em questão. Em questão é qual? O desmonte com explosivos, que é desse que a gente está falando. Podem ser classificados segundo o princípio da aplicação de energia, ok? Que são respectivamente. O que é a escarificação? Lembra que eu falei dos dentes dos reapers, dos tratores que vão
eles vão facilitar o revolvimento da Terra posterior, porque as ondas de impacto que são traçadas naquelas linhas feitas na tira vai facilitar, vai abrir faces livres para livre movimentação do material rochoso. Então, se tudo é uma atividade mecânica, pega o Reaper, crava na terra e arrasta. É puramente mecânico. Então, a primeira é mecânico. A única, respectivamente, falou escarificação é mecânico, já matou a questão. E o outro é desmonte com explosivo. O desmonte com explosivo libera uma energia de origem química. Tá? A energia ela é química. Então, mecânica e química é a resposta certa. Próxima questão. Desde o PAI, plano de aproveitamento econômico do empreendimento minerário, é preciso expor o plano de fechamento de mina. Tá? Então, dentro do PAI tem o plano de fechamento de mina. De que modo ocorrerão o descomissionamento e reabilitação da área degradada? De que modo ocorrerão o descomissionamento e reabilitação da área degradada? Tá? Então, dentro do fechamento de mina, isso é dito de que forma será realizado. Aí vamos para a pergunta. A respeito do fechamento de mina, qual a relevância em planejar essa etapa da mineração? Então, ele pode até falar, eu lembro que essa questão aqui, que eu escrevi, ela é meio um pouco pegadinha, porque ele vai te fazer afirmações que é verdade, tá? Sobre o PAI, sobre o plano de fechamento de mina, só que não responde a pergunta. Qual que é a pergunta? Qual a importância do planejar a etapa de fechamento de mina? Olha, letra A. A mineração é provisória e precisa prever uma nova utilização da área impactada, assim que forem cessadas suas atividades produtivas. Ok, parece certo? Beleza, próximo. Letra B. Trata-se de uma questão de leis. O poder proveniente do Estado fornecido para a mineradora ou minerador, dando direito da lavra determinada, dando direito a lavrar determinada área. Está dizendo que o fechamento de mina é uma questão legal. É verdade? É verdade. Mas essa é a importância de ter um fechamento de mina? É a lei? Não. A lei existe por causa da importância do fechamento de mina, que me parece muito a letra A. Utilizar a área impactada, definir uma nova utilização, ou fazer o reflorestamento, a reabilitação, assim que forem cessadas as atividades produtivas. Próxima alternativa. Assim como todo negócio, um empreendimento minerário é suscetível a risco, verdade. E por isso, seu fechamento precisa ser previsto. Não é por isso. Letra D. É preciso se prevenir. Em casos como o de queda drástica do preço de minério, a mina pode entrar em paralisação, verdade. Através de férias coletivas, por exemplo, ou até mesmo chegar ao fechamento. Até que o depósito mineral seja, mais uma vez, rentável e se torne uma jazida novamente. Tudo isso está certo, mas isso é o motivo, é por isso que o plano de fechamento de mina é importante? Não. É possível que a mina sofra paralisação a depender de fatores externos, ok? Em casos mais severos pode vir a ocorrer fechamento e para isso o plano precisa estar pronto. Não é para isso. É para independente de mercado, independente se a paralisação é temporária ou definitiva. É para que o meio ambiente ele seja pensado uma nova utilização, uma coisa útil para a sociedade, ou se não, ser reabilitado, ter o reflorestamento, como no caso da Amazônia. Próxima questão. Analisa as situações de lavra exposta na figura, sabendo-se que a REM limite é de 23:1, ou seja, 23 quadradinhos, né, volume de estéreo, para 1 quadradinho de minério está ok ainda dá lucro. Se for mais que isso, não vale a pena. Selecione a alternativa que exprime a melhor observação feita por um engenheiro de minas a partir das informações disponíveis. Aí a gente tem aqui para pensar em volume, né, os quadradinhos, o papel quadriculado. A gente tem a superfície da crosta terrestre em azul, os limites de cava, então a gente está falando de uma lavra em bancadas, e o carvão mineral que a gente tem certeza. Se o corpo é contínuo para o lado, não sei, a gente não tem essa informação.
Então, para resolver, vamos verificar o volume disso. Tá, então eu trouxe aqui para a gente estar realizando essa atividade. A gente precisa saber da relação estéreo-minério dessa cava. A gente pode começar pelo minério. Tem um quadradinho, 2, meio e meio. Então tem 3 quadradinhos. Então no minério a gente vai ter 3, tá? Na relação estéreo-minério, mas a gente pode simplificar depois. Vamos ver o estéreo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 quadradinhos inteiros. E ainda tem os quadradinhos pela metade, né? A gente está imaginando aí uma cava de 45 graus. 56, 57, 58, 59, 60. Isso, é assim. 60 para 3. Simplificando, a gente vai ter aí 20 para 1. Tá? A gente vai ter essa relação estéreo-minério. A cada 20 blocos de estéreo movimentada, um de minério sai nessa relação. Tá, então vamos para as alternativas. Lembrando aí que a REM limite está escrita aqui em cima, olha, 23 para 1. E a REM dessa cava é 20 para 1. Tá? Então, bora ver as alternativas. Para essa situação, não é viável a lavra pelo método em bancadas. Pelo contrário, a gente viu que ela é menor, ela é inferior, a REM dessa cava ela é inferior do que a REM limite. Então, é recomendada a lavra a céu aberto. Em bancadas, justamente, a gente fez a conta para bancadas, para essa cava. Tá? Existem métodos de lavra... Letra B. Existem métodos de lavra subterrâneas que lavrariam mais minério do que o método de lavra em bancadas neste caso. Vago, essa alternativa está bem vaga, então, tá? Existem métodos subterrâneos que lavrariam minério, não sei, porque a gente não sabe a quantidade de minério. Se for essa quantidadezinha só aqui, provável que não. Mas se ela se estender, talvez seja verdade, mas a gente não tem essa informação, tá? Então ele está inferindo coisas que é prováveis, mas que a gente não tem certeza. Então tá errado. Ainda que seja viável o método de lavra em bancadas, o método de lavra subterrânea teria praticamente o mesmo custo nessa situação. Não é verdade, isso está errado por quê? Porque para ter praticamente o mesmo custo, a conta que a gente fez, a observação que a gente fez de REM dessa cava teria que ser igual a REM limite, aí teria praticamente os mesmos custos, lavra a céu aberto e lavra subterrânea, como a gente viu naquele gráfico daquela aula que você pode estar conferindo aqui. Tá? Então, próxima alternativa. Nessa situação, letra D. Nessa situação, os custos são praticamente iguais. Não é verdade, já está errado. E por isso deve-se lavrar um método de lavra a céu aberto, uma vez que é mais seguro relativamente fácil a execução. Não é bem aí, já está errado na primeira frase. Letra E, a última alternativa, deve se lavrar pelo método de lavra em bancadas. Ok, pois é mais barato do que a lavra subterrânea para este caso. Como a gente viu a REM de céu aberto, como a gente viu a REM dessa cava, a REM da lavra em bancadas é menor do que a REM limite. Ou seja, realmente é uma lavra mais barata do que a subterrânea. Então, positiva, essa é a resposta certa. Bora ver as respostas, bora ver os resultados. E tá aqui o resultado do teste, 10 de 10. Então, todos os comentários que eu fiz a respeito das alternativas, eu fui marcando a alternativa certa aqui para vocês terem noção, tá? Então tá tudo certinho aqui. E é isso, pessoal. Eu queria que vocês tivessem aplicação para ver se aí querer passar tanto o assunto de lavra a céu aberto, quanto a forma de avaliar uma questão de múltipla escolha, tá? Que é bem chatinho. Para quem tem mania de concurso, isso é tranquilo, mas para quem não tem, é um ponto interessante de se trabalhar, tá? Independente se você vai prestar concurso ou não. Mas eu espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.